tarde, boa noite, bom dia a todos os internautas, dependendo do horário que irão assistir. Hoje teremos um episódio especial, estou muito contente. Estamos aqui com o economista Manfred Bach, meu ex-aluno, meu amigo há quase 40 anos, mais de 30 anos. 40, aumentou. E quase, né? E nunca tivemos nenhum problema, né? Nunca divergimos do ponto de vista comportamental, do ponto de vista teórico também não. Ele me acha às vezes um pouco de centro-direita, mas só em alguns momentos, né? Então, Manfred, é um prazer tê-lo aqui. Fazia tempo que a gente estava tentando, né? Conseguimos. Você já esteve aqui participando, entrevistando o Lacerda, o nosso professor Lacerda, que o episódio vai subir, acho que essa semana. Então, a gente queria começar, Manfred, você contando um pouco da tua trajetória, né? E depois, como é que você chega na economia, e depois a gente abre aí a roda do balancê. Obrigado, Manfred, por ter topado, viu? Obrigado, Zé. Às vezes a gente encontra, desencontra, mas você sempre me acha. Rapidamente aqui, né? Tudo que eu fiz foi por acaso. Talvez é por isso que eu tenho birra com esse pessoal da economia que acha que tudo tem certeza, porque todas as coisas que eu fiz na vida não foi nada programado. Então a única coisa que foi programado realmente foi quando eu prestei para fazer engenharia, que eu não fui forçado a fazer engenharia. Eu era muito bom de química e de matemática. Então meu pai não me forçou. Naquela época tinha aquele negócio de forçar, né, Zé? Ou faz engenharia, ou faz direito, ou faz medicina. E eu escolhi fazer engenharia química porque eu era muito bom de química. E eu acabei não passando na segunda fase da Politécnica. Por incrível que pareça, não fui bem na minha melhor matéria, que era química. Acabei entrando na Mauá, que na época era o melhor curso de engenharia química depois da Poli. Aí, conhecendo um pouco como você me conhece, eu fui perguntando cada ano que passava quando é que vai começar a ver a química. Eu não via a química. Não, o segundo ano melhora. Não, tinha uns laboratórios legais e tal. Aí não teve jeito. Do terceiro pro quarto ano, eu acordei um dia, pra você ver, super programado. Acordei num dia de outubro e falei, eu não vou mais. E aí, meu pai, vivo na época, eu pensei que meu pai me dá uma bronca, mas meu pai me apoiou. Meu pai falou o seguinte, você não quer fazer, você não faz. E o meu pai me acompanhou até a Mauá. Eu me lembro como se fosse hoje, conversando com o diretor, o professor Castro, que tinha um sotaque meio do interior. Na sala dele, o professor Castro, com aquele sotaque dele, falou assim, ô senhor, não vai se arrepender, porque eu queria cancelar a matrícula, não queria trancar. O Zé, como me conhece, que eu fui aluno dele, eu falei pro professor Castro, nunca mais eu vou voltar aqui, eu quero o cancelamento. E meu pai estava comigo, do lado. Eu tô falando assim do meu pai porque é o seguinte, dos meus dois irmãos, o que mais deu trabalho fui eu, apesar do meu irmão ser engraçado, ser mais famoso, mas quem mais deu trabalho fui eu. Nós vamos chamar a atenção dos internautas que o Manfred é irmão do Benjamin Bach, o famoso Benja. Então assim, mas quem deu mais trabalho fui eu, né? E dos meus irmãos eu fui o único que fui tratado de uma forma germânica, né? Tomar uma porrada mesmo. Né? Seu pai fazia o quê? Meu pai, só para terminar assim, para o pessoal saber, quem me conhece aí, que diz que eu sou polêmico, eu não sou polêmico, eu sou meio revoltado, assim, incomodado. Eu tenho uma suspensão com 9 anos de idade. Então, se me perguntar por quê, porque eu não quis cantar o hino nacional naquele dia, eu rasguei o hino, eu fui suspenso. Depois no colégio, acho que eu fui convidado a me retirar umas 3 vezes. O meu pai fugiu da guerra junto com meu avô em 1939 de Berlim, com 15 anos de idade. E o documento de passaporte, e ele conseguiu sair da Alemanha em 1939. Nós temos um documento em casa, uma cópia está doada para o Museu Histórico, que é documento histórico. O passaporte do meu avô, do meu pai e da minha avó alemã, que eu não conheci, tem o J carimbado pelos nazistas, então virou documento histórico. E o meu pai teve uma excelente escola em Berlim, quando ele aprendeu 3 línguas, só que ele teve que, vamos dizer assim,
Meu pai não fez universidade. Na época que ele saiu da Alemanha, o Getúlio Vargas não aceitava judeu no Brasil, então ele foi morar na Bolívia. Tinha uma comunidade de judeus na Bolívia chamada Judeus Bolivianos. Pra você ter uma ideia, Zé, o primeiro dono do Play Center vem da Bolívia e o Copenhagen também. Aí meu pai veio nos anos 50, se não me engano, 58, quando o Brasil, e veio pro Brasil. Por ser alemão, ele foi autodidata. Então, quando ele chegou no Brasil, ele pegou o grande boom lá do JK e ele era especialista, era um dos poucos caras que entendia de máquinas alemãs. E aí meu pai é um engenheiro eletrotécnico que não tem diploma. Entendi. Ele fazia manutenção de máquina. Ele começou com instalação, depois aí foi melhorando e tal. Eu, como sou irmão do meio, meu irmão é 7 anos de diferença comigo de idade, eu andava ao Bom Retiro inteiro com meu pai, a gente não comprava nada. A Adidas ele fazia, não sei quem de meia fazia, malharia tal. Então, inclusive o Henrique Vendrina, que é o primeiro dono do Play Center, mandava passaporte da alegria adoidado. Henrique Vendrina. Henrique Vendrina, o primeiro. Antes, depois de virar fundo e tal, e virar do Gold Class. E o Vendrina era da Bolívia. Da Bolívia. Eu também conheci, quando eu de moleque, meu irmão não era nascido ainda, eu conheci o velho Copenhague, que foi convidado numa festa aqui no antigo Hilton, que conhecia meu avô. E o Goldfinger, que casou com a filha, o meu pai foi uma espécie de tutor dele na Bolívia. Entendi. E aí, meu pai foi autodidata. Mas o meu pai tem uma influência... Desculpa interromper. Tá maravilhosa essa história. O teu pai viveu quanto tempo? Meu pai morreu com 73 anos. Morreu cedo, né? Sim, morreu inteiro. Porque meu avô alemão morreu com 93, que era um tanque de guerra. De forte. Foi forte. Foi sargento do exército alemão, lutou a Primeira Guerra, que foi o que salvou eles de saírem em 39, porque um delegado de polícia em Berlim que lutou junto com ele falou: Bach, sai. Tá. E a saída do meu pai com ele dá pra fazer um seriado, porque foi pelas montanhas, via Holanda, mas saiu. Entendi. E o meu pai teve a mesma coisa que o Mário Covas. Ele teve um câncer de bexiga, ele tava inteiraço. Tava inteirão? Inteiro. Apareceu? Inteiro, nunca teve nada. Teve inteiraço. Fumava? Não. Fumava cachimbo. Tá. Aí apareceu em quanto tempo? E apareceu? Foi o prognóstico quase certinho. O médico acertou mais que os economistas. Falou 6 meses. 6 meses. Minha mãe, como sabia que não tinha jeito, não deixou entubar. Entendi. Tanto quanto o Covas apareceu com aquilo, a gente já era especialista em casa. Falou, Certo. pode esquecer. Sua mãe é viva ainda? Minha mãe tá viva. Minha mãe tá bem. Tá com o quê? Mais Tá de 90? fez 90 esse ano. Fez 90 esse ano. Mas desculpa, então você estava continuando? Então, O teu pai foi um engenheiro autodidata, né? autodidata. E você tem um irmão mais velho, o Benjamin. Eu tenho uma irmã mais velha. Uma irmã? Tá. Que é mais parecida visualmente Fisicamente, comigo. Apesar que eu tenho a mesma voz que meu irmão e tal. A minha irmã tem 11 meses a mais que eu. Você fala, o Benja fala do mesmo jeito, assim, mesma entonação. Igualzinho, E... Fala um pouco cantado, né? Como eu sou mais velho, às vezes tem aí... Os dois, só para esclarecer os internautas, os dois, tanto o Manfred Bach como o Benjamin Bach, foram meus alunos. Foram. Aliás, deixa eu falar aqui agora, senão eu esqueço. Conta a história. O Benjamin, o irmão do Manfred, o famoso Benja hoje, era tão irrequieto na sala de aula, mas era ou não era? Era uma Ele coisa... é imperativo, é mais que você. Então era um negócio impressionante. Mais que você, Zé. Aí eu combinei, eu também sou um pouco, né? Aí você ainda consegue. Eu combinava o seguinte, o Benjamin, o texto é esse, a leitura que vamos discutir isso daqui. Faz um favor, você dá um rolê aí, você vem no final para responder a chamada. Vamos combinar assim. Porque quando ele ficava na sala de aula, não dava para dar aula, cara. Era impressionante. E ficamos amigos, somos amigos até hoje, mas era um negócio impressionante. Desculpa. Posso contar interrompendo aqui um fato
Depois você pode, quando você entrevistar Nós ele. estamos aqui como se fosse uma mesa de bar. Depois vai. você pode... Você dá risada. Aí ele chega em... Isso quando a gente morava ainda na casa do meu pai. Aí chega em casa, pega meu TCC da PUC. Eu não sabia. Não troca nem o título. Aquelas coisas que você conhece. Pra ver se formava lá. Mas o azar do azar, a lei de Murphy, o cara que estava responsável lá, o professor da PUC que estava responsável do TCC, tinha sido o professor que deu o título do meu, o Marcel. Quando ele não trocou nem o título. Quando o Marcel pegou, falou, está reprovado. Marcel Leite. Mais um ano na PUC. Mas ele se formou, né? Eles formaram ele. Segundo a Maria Angélica, quando eu encontrei, vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito. Mas o justiça seja feita, sempre foi um cara inteligente como você. O problema é que ele era de um irrequieto demais, né? Não, ele é hiperativo, né? Mas era divertido. Mas, perdão, aí você, falando do teu pai, né? Então. Teu pai faleceu com 73. 3. E a sua mãe viva ainda. Minha mãe tá viva. Meu pai morreu em 95. Mas eu acho que a influência da cultura e da leitura vem do meu pai, porque quando ele faleceu, eu tive que levantar os livros, né? Então, eu posso contar um negócio pitoresco, né? Porque eu tive que aprender violino. Meu pai era um artista, acho que frustrado, por ter Aí ele fugido falou, você vai ter que aprender. Putz, eu fiz recital, Zé, com 13 anos. Eu detestava aula de violino. Mas aprendeu. Eu não toco mais, mas aprendi. Mas eu tive que fazer recital. Sei. Por quê? Porque, sei lá, porque ele fugiu da guerra, ele teve que ir pra lá e pra cá, porque meu pai sempre gostou de cultura. Mas eu te interrompi, você estava dizendo que você foi com o teu pai, aí o diretor lá da Mauá, até com sotaque interiorano, falou, ó, você tem certeza? Você não quer só trancar? Não, você cancelou tal. Como é que você vai para a economia? Como é que... Então, não só tive certeza que antes de ir embora eu roubei a placa da P101 lá da Estrada das Lágrimas, eu tenho ela até hoje. Eu roubei a placa da sala da engenharia e levei junto comigo. Eu não larguei lá para fazer economia. Se você não vai acreditar, eu larguei lá para fazer direito. Porque os caras da minha sala, que me elegeram representante, assim como eu fui na PUC também, pô, você argumenta bem e tal, você devia fazer direito. Você vê que eu tava tão bem organizado que eu saí, quando meu pai concordou, eu fui na PUC e me inscrevi vestibular para direito. Pergunta se já tinha passado o prazo do... Já tinha passado. Você vê que eu tava bem organizado. Bem organizado. Aí, como é que eu fui parar em economia? Veio que a PUC já tinha passado o prazo do vestibular. Porque se tivesse, talvez eu tinha entrado direito. Aí, o meu pai chegou para mim e falou o seguinte, ó, eu banquei a engenharia. Aí eu falei, ó, não vai dar para estudar porque não tem mais prazo para escrever vestibular nenhum. Não era que nem hoje. Aí ele falou, em casa não vai ficar, tem que trabalhar. E a próxima faculdade você banca. Eu nunca me lamentei disso aí. Eu acho que foi a melhor coisa que ele fez. Bom, aí um tio meu liga para mim e fala assim, você quer ir trabalhar numa distribuidora de valores dentro do pregão da Bolsa? Eu tava sem nada para fazer. E meu pai tinha falado que eu não podia ficar em casa. Eu falei, eu vou. Fui parar no pregão da Bovespa. Você imagina, em pleno plano cruzado. 3, 4 dias depois que deu aquela alta de 20%, 3 mil caras dentro do pregão, gritando, e eu fui auxiliar de pregão. Andei com aquele negócio amarelo. Qual que era a corretora? A corretora, eu era de uma distribuidora. Distribuidora. Mas tinha que trabalhar para uma corretora que era 136, aquela Capital, Sprinter Capital. Sprinter. Não sei se você lembra, que era ali perto do MAP. Lembro. Que depois eles quebraram numa operação com o Elminho Camões. Mas eu já não estava trabalhando lá. E eu fui auxiliar, Zé. Jaleco amarelo.
Naquela época o telefone era pendurado aqui na minha calça, eu tinha que levar para o operador. Se você me perguntar os primeiros uma semana, eu falei, meu... Vou ficar louco. Não tava entendendo nada. Tinha trote igual na engenharia, porque trote na engenharia não é brincadeira. Eu passei 2 meses de trote na Mauá. Falei, pô, isso aqui parece engenharia. Todo dia tinha trote. O cara no telefone só me xingava. O cara daqui só me xingava e eu não entendia nada que os caras estavam gritando. Tô falando sério, nada. Nada. Aí eu fui ficando. Quando eu fui ficando, não demorou muito tempo eu virei operador, né? Naquela época tinha que fazer uma prova e tal. Aí quando eu fui ficando, foi daí que veio a ideia de fazer economia. Ah, tá. O final do ano, um ano depois que eu entrei na bolsa, eu fui na PUC e me inscrevi para fazer economia. Foi assim. E aí, eu peguei a PUC, né? Que assim, a PUC tinha um negócio... Pô, eu vinha de engenharia, Zé. Se eu te contar o que meu professor de cálculo de reatores fez, ele me ajudou muito. Porque eu já estava querendo sair. Eu falei, esse professor falou, obrigado, querido. É hoje que eu vou sair daqui. Engenharia é outro mundo, né? Então, assim, o cara cismou que a sala inteira tinha colado no cálculo de reatores. Deu 0 para todo mundo, falou que ia fazer prova oral. Eu falei, obrigado, professor. Não falei pra ele, Cheguei em casa e falei, é a última deixa que eu precisava pra largar isso aqui. Me dê motivo pra lembrar a música do... Aí eu vou pra PUC, Tim né? Maia. Da PUC, por uma escola de engenharia. Não tô criticando a PUC. É sair. É outra cultura. Não, é sair daqui pra Netuno, né? Já começou pra fazer matrícula. Que era a PUC era uma zona organizada, porque para mim nunca deu problema. Aí tinha aquele basicão. Eu saía da engenharia, eu não sabia mais escrever e eu não sabia mais ler. Não sabia mesmo. Só sabia cálculos, tudo tinha que fazer na mão, não sabia mesmo, Zé. Aí chega lá aquele basicão na PUC. As matérias loucas, mistura todo mundo. Sabe, tinha aquele negócio lá da filosofia. Pensamento teológico do homem mas eu dei sorte, peguei uns caras doidos, juntava a PUC inteira. Eu falei, pô, aula de economia mesmo, no primeiro acho que era uma só, introdução à economia. Aí eu podia ter pedido... Você lembra que disciplina você fez comigo na economia brasileira? Brasileira. Foi. Brasileira e depois aquela optativa no quinto ano da inflação. Né? Que foi boa. Ótima. Que era a optativa no... Pô, aquele quinto ano da PUC, acho que nunca mais... Aquele quinto ano, não sei como é que é agora, mas aquele quinto ano da PUC era coisa... Alto nível, hein? Pô... Parecia uma pós-graduação. Era só optativa. E parecia uma pós-graduação. O curso para valer até quarto ano. Acho que nunca mais. E... Eu vou te falar, eu não pedi dispensa de matemática. Eu poderia ter pedido dispensa, mas eu falei, pô, tô 2 anos sem estudar. Se eu soubesse que a matemática era o... Pô, quando eu fui começar a fazer matemática na PUC, eu falei, eu tô no paraíso. Só que só tem 2 eixos, não tem trigonométrica, não tem integral, porque economia é só rendimento decrescente. Sabe o que eu fazia? Eu fazia cola pros caras. E vamos homenagear os teus professores aqui. Tem vários. Quem que você lembra com carinho e... Porque isso aqui vai ficar, né? Um programa no YouTube fica. Você sabe que eu não sou de fazer média, né? Não, você não é, não. Se você tiver que brigar, você briga. Depois de você, porque você é responsável por várias coisas que eu fui fazer depois, eu tenho que agradecer de coração, mas de coração mesmo. Um professor que era muito rígido, mas eu tenho que agradecer muito ele, que era o Zilton de microeconomia. Não só... Depois eu fui dar aula de micro, né? Eu dei aula de micro 30 anos. Apesar de detestar. Zilton, o sobrenome de Abreu? Eu não lembro o sobrenome dele. É Zilton de Abreu. Professor Zilton. Zilton, o Zilton era o maior... eu me lembro que tinha turma especial de... Aqui é a homenagem do Manfred ao professor Zilton. E o professor Zilton era o campeão de DP à tarde na PUC.
E ele tinha umas coisas meio igual da engenharia, né? Por exemplo, se você chegasse atrasado, não podia entrar. Isso na própria PUC. Mas ele era um... eu vou dizer por quê. Porque depois eu dei aula 30 anos de micro. Eu detesto dar aula de micro. Eu acho um micro absurdo, mas em todo lugar que eu dei aula de micro, todo mundo falava que eu dava bem, porque a matemática me ajuda. Mas eu detesto. Quando você me convenceu a fazer o mestrado e fazer a prova... Na GV, né? É. Aí já na GV. Você ficou tentando me convencer. No fim você me convenceu e no 5º ano eu resolvi fazer. Eu cheguei no Zilton e falei, professor, posso assistir tuas aulas? Porque eu falei, se eu assistir as aulas do Zilton, eu não preciso estudar micro. E ele era todo... vamos dizer, o estilo dele não tinha nada a ver com a PUC, né? O estilo dele era mais um professor de micro mesmo. E ele falou, não. Então, assim, eu tenho que agradecer muito ele. Quem mais? Tem um professor de estatística, que eu não vou lembrar o nome, que depois encontrei ele na FEI, que era um gordão, foi até diretor da FEI, talvez você possa me dizer o nome. Que ele usava óculos. Ele era meio bronco, mas ele era uma puta aula de estatística. Estatística mesmo, né? Não é aquele que tinha um irmão que também era professor? Não sei, Zé, você que com muitos anos da PUC, capaz de você lembrar. Tá. Quando eu entrei para dar aula na FEI, eu cruzei com ele, ele lembrou de mim, esqueci o nome dele. Estatística na mão. Muito superior à econometria. Ele era meio... Ele chegou a ser... Aquele tempo lá, você lembra, né? Tinha muita eleição lá. Ele chegou a ser diretor da FEA lá. Sei. Você não lembra o nome dele? Não. Eu tenho que agradecer de coração, você sabe por quê, depois a gente pode contar, a Maria Angélica. Maria Angélica Borges. Aliás, faz tempo que eu não vejo. Fica aqui o abraço. Eu tive na PUC um mês atrás, perguntei onde ela estava. Falaram para mim que ela está lá, que ela está indo de terça-feira. E para mim, uma das melhores aulas que eu tive foi do Jason. Jason Tadeu Borba. Que disciplina você fez com o Jason? Era uma disciplina, alguma coisa sobre formação de oligopólio. Grande figura, o Jason. E grande. Que fez pós-graduação na GV também. Foi meu contemporâneo. E eu tive a sorte na PUC de ter aula com um grande amigo dele. Para mim, era uma das aulas mais sensacionais que eu acho que eu tive na vida. Você vai lembrar, morreu num acidente, que era o Olivier. Quem? Olivier. Olivier. A aula do Olivier, acho que nunca mais vou esquecer na vida. É mesmo, morreu. Morreu num acidente. Eu tive aula com ele naquele ano. Ele era assim com o Jason, né? Olivier. Eu só não me lembro que tipo de economia é, mas Olivier nunca mais vou esquecer, Zé. É você na aula, só um pouco mais organizado. Não. Ele pegava um negócio, mas aí, coisa que você não gosta, mais de teoria econômica, eu sei que você não gosta. Ainda bem que você não gosta. E ele pegava e o negócio, de repente, igual você, quando você via, saiu uma ideia, Ele tinha um sotaque. Você comigo fez 2 ou 3 disciplinas. Eu fiz com você economia brasileira. Você pode me ajudar? Que a carga era bem maior que o normal, né? Eu acho que era 3º e 4º ano. Sim. E depois no você fez 5º ano a optativa, de inflação. Na época, no meu tempo lá, o papo era sempre inflação, né? E lembrar aqui para quem não sabe, assim, o Zé tinha uns negócios interessantes na aula de economia brasileira. Já que estamos gravando, vamos ressaltar aqui. O Zé trazia gente na aula, não é para quem estudou na PUC, no auditório 333. Então, por exemplo, eu tive a felicidade que o Zé trouxe Inácio Rangel na sala de aula. 2 vezes. Na minha sala ele trouxe. Para discutir o plano Collor. Só o idiota aqui não gravou. Metade dos meus colegas gravaram. Tem, essa gravação tá correndo. Eu não gravei. O Zé trazia cada semana. Ele trouxe lá na sala, não é pra PUC. Exclusivo, né? Exclusivo. Como você trouxe o Zé Serra, Chico Lopes.
Chico Lopes. E você nem vai lembrar, mas o Zé Serra eu deixei ele nervoso na aula. Você vai lembrar. Deixei ele louco. Fiz uma pergunta lá que ele quase teve infarto. Aquela discussão lá no plano Collor, se o PSDB entrava ou não entrava no governo, o Mário Collor dizia que não, o Fernando Henrique, o Sabariló. Isso. E aí, quando ele foi lá, você levou ele no final, eu falei, pô, vocês falam tanto de ética, vocês estão querendo pular, ele quase me esganou, não sei se você lembra. Lembro. Levei também, mas isso foi um pouco Você mais levava tarde. quase um mês todo lá, você levava alguém. E levava de todas as... Levei também que foi governador, né? Depois, que era suplente do Serra. Levava muita gente. E dizer aqui pra todo mundo saber, mesmo estando na PUC, o pessoal tem ideia meio errada da PUC, né? O Zé levava de todas as escolas. E para quem acha que a PUC pode ser, não sei se hoje a PUC era considerada uma escola de esquerda. Alternativa, né? Mas eu posso dizer que na escola que vocês acham que é de esquerda, eles me ensinaram as 4 escolas de economia. Não foi ensinada uma só, como hoje é. Infelizmente. Então lá eu tive... E lá a gente discutia... As 4 escolas, né? A gente discutia Marx a fundo, Keynes a fundo, Schumpeter, né? E tive Milton Friedman lá também. Eu tive matéria que teve Milton Friedman, Capitalismo e Liberdade. Você foi aluno do... A Cristina, estando aqui, fez uma linda lembrança e homenagem ao Zé Geraldo Portugal. Não Você fui. foi aluno do Zé Geraldo ou não? Não cheguei a pegar. Não cheguei a pegar. E mas depois assim, você foi... tirando as personagens que você falou que marca, eu acho que mais me marcou a PUC foram os textos. E depois você foi fazer com a gente lá na GV mestrado, né? Quem que te orientou? Então, primeiro, um dia eu vou ter que escrever um livro como é que eu fiz esse mestrado, não por causa do Zé. Porque eu acabei ganhando a bolsa da CAPES, só que eu estava em corretora de valores. E quando isso eu nunca te contei, quando a GV mandou, naquela época o telegrama, depois que eu fiz a prova de inglês que eu passei, falei, depois isso eu servi experiência para os meus alunos, quando eu falava que não dá, como que não dá? Eu falei assim, primeiro eu faço matrícula, depois eu vou ver o que... Porque a minha sorte, hoje não daria. Hoje o mercado financeiro trabalha 8 horas. Não fecha mais. E naquela época, o forte era de manhã, à tarde só tinha 1 hora. Falei, vou me inscrever, né? Fiz a matrícula, aquela burocracia toda veio, andei um dia inteiro, e sobe e desce. Eu falava, meu Deus, falava que a PUC é uma zona, essa faculdade é a maior de administração, meu Deus, parece, assina aqui, vai lá. Aí, o primeiro orientador que eles me colocaram, Zé, quando você entra lá, até esqueci um cara de finanças, só para a turma saber aqui, eu entrei no mestrado de administração pública, porque na época não tinha de economia, né? O Zé me orientou, falou, vai na pública, porque tinha uma área lá que hoje não tem mais, que chamava Economia e Finanças Públicas. Ele falou, os economistas vão para cá. Aí, eu não me lembro, era um cara de finanças. E eu, como eu escrevi outro dia lá no grupo... Não era Eurico Korff? Não. Era um cara bem GV mesmo de finanças. Eu não lembro o nome dele, porque eu fiquei uma arara. Apesar que eu era bolsista, falei, vou ficar quieto. Lá eu ficava quietinho. Mas eu fui falar com ele e tal, eu falei assim, como eu escrevi lá no grupo, eu já tava com uma visão faz tempo, porque quando eu entrei na GV, eu já tinha 5 anos de bolsa. Eu falei para ele, eu quero fazer uma tese aqui do mercado primário e secundário. E o cara era de finanças. Aí ele falou assim para mim, não. Porque não tem bibliografia. Eu falei, não, tem bibliografia americana. Aí falaram que não. Como eu era bolsista, eu fiquei quieto. Até conseguir mudar para você, né? Entendeu? Então, assim, quando eu fui mudar para você, que as pessoas não sabem, tem uma época que me encheu o saco da GV. Eu fiz todos os créditos. Tinha uma época que você queria sair. Eu saí. Eu abandonei. Eu fiz todos os créditos. Primeiro eu achei aquilo lá, a graduação 2. Eu
fiz tanta disciplina quanto acho que metade que eu fiz na PUC. Mas eu era bolsista, né? Micro e macro, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é micro e macro de pós-graduação? Eu me senti na graduação de novo. A macro, então, eu quebrei o palco na cana. Que eu achava absurdo. A prova parecia de graduação. A aula igualzinha. Falei, não, tudo de novo outra vez? Falei, pô, cadê a pós-graduação? Bom, eu tinha que fazer, deixei pro fim. Aí, uma hora... Foi bem a época que meu pai morreu. Eu falei, não quero ser mestre, não. Essa minha birra com a academia. Eu falei, bom, academia é forma, regra. Isso aqui não pode, isso aqui. Eu falei, Aí, sei lá, coisa do acaso, né? Meu irmão virou seu aluno. Aí um dia ele me chega em casa, quando a gente morava junto, falou, o Zé quer falar com você. Aí eu fui na PUC, na sua aula, ainda tive que assistir a aula. Tive que participar, porque eu conheço o Zé. O Zé ainda deu texto na hora que eu entrei. Ele não mudou nada, ele tinha o texto. Lê isso aí. Lê isso aí, ainda tive que participar. Aí o Zé foi me levar lá na banca, lá, que ninguém conhece lá, perto lá em cima do Pacaembu. Aí o Zé falou, amanhã você vai na GV que nós vamos falar com quem? Aquele espanhol? Quem era aquele espanhol de macroeconomia que era o... Ele era diretor ou coordenador? Não. Gente boa. Gente muito boa. Aliás, fica aqui um Gente abraço. boa, como é que era o nome dele? Domingo Zurron Ócio. Zurron. Fica aqui um abraço pro Domingo Zurron Ócio. Faz tempo que eu não vejo. Inclusive, para ser justo, tem que fazer um grande agradecimento ao Zurron Ócio. Porque eu tive grande cara, hein? Para quem não sabe, tá? O Nakano me reprovou por 0,2 e eu tive que fazer macroeconomia de novo na GV. E eu fiz macro com o Zurron. Aí o Zé chegou pra mim depois de 3 horas da manhã, pra quem não conhece, o Zé falou, amanhã pode vir na GV. Vamos na sala do Zurron. Nem lembrava disso. Eu lembro. Aí, uma hora lá e eu só deixei o Zé falar. Ainda tava no prazo da Bolsa CAPES, né? Aí o Zé falou, eu vou orientar. Aí o Zurron, gente boa, que pra quem não conhece a GV, não é um negócio tão simples mudar orientação e papel, né? Que tá assinado, né? Lá é mais ortodoxo que o Velho Testamento, apesar de fábrica de gestores. Aí o Zurron, aí eu desci lá embaixo, encontrei um menino naquele dia na homenagem do Bresser, que ele trabalhava na parte administrativa da GV. Eu falei, você lembra de mim? Aquele dia da homenagem? Eu falei, se não fosse você, Zé, eu não tinha terminado aqui. Ele falou, pô, professor, Zé. Eu falei, você tá aqui ainda. Ele tava até com a uniforme da GV. Ele trabalhava na parte administrativa. Ele reativou o negócio para mim. E aí, se vocês quiserem, a gente pode contar um seriado como é que foi a orientação com José Márcio Rego, né? Pode falar aqui um pouco, pelo menos? Pode. Se for coisa boa, pode. Se for ruim... Primeiro era assim, sexta-feira ele me ligava do aeroporto Santos Dumont. Não sei, aquelas coisas que o Zé fazia, sei lá, BNDES, sei lá. Ele me ligava do aeroporto e falava, tô pegando a ponte aérea. Ele me ligava em casa. Amanhã, 10 horas na porta da GV. Pra quem não sabe, naquele tempo a GV não abria de sábado, não. Aí o Zé mandava o segurança abrir a garagem da GV. Pode falar? Porque você não tá lá. E mandava a gente entrar. E assim, acho que foi 4, 5 ou 6 sábados. Tá? E pro Nakano ficar feliz, a impressão da tese foi feita na impressora da sala do Nakano. Eu saí com a impressão de lá. E foi assim que o Zé me orientou na GV. E... eu agradeço muito a GV, mas se vocês perguntar para mim se tem a GV no coração, não tenho não. Agradeço, é uma grife, me ajudou pra caramba quando eu resolvi virar tem um espaço maior para PUC, isso você quer dizer? A PUC é um lugar que eu tenho uma afetividade, não só pelo lugar, que não tem nada de chique, agora melhorou um pouco, pintaram. A PUC era um negócio interessante, tava caindo aos pedaços, mas todo mundo gostava e ninguém saía de lá. Como é que você conhece o Beluso? Quem que te apresenta o Beluso? Então, o Beluso é um outro caso à parte. Quando eu fui para a mesa da corretora,
eu fui quase o chefe da mesa da corretora. Tem um grande amigo meu que hoje está com 83 anos, que eu conheci dentro do pregão. Qual o nome dele? Eu vou dar o nome dele, todo mundo conhece como Toninho da Convenção, mas é o Antônio Stigliani. Ele, inclusive, para quem não sabe... Como é que é? Antônio? Stigliani. Stigliani, italiano. Stigliani. E eu falo com ele até hoje. Talvez é o meu maior mestre de Bolsa de Valores. Da convenção, né? Era da Convenção. Sócio ou não? Não, ele era... Funcionário. Funcionário, trader, hoje é chique, é operador. Tá. Da Convenção, né? Convenção na época, quem não sabe, Era forte. do ex-presidente da Bolsa. Sim. Né? Sim. E... Famoso apelido Coxinha. Coxa, mas Eduardo Rocha Azevedo. Coxinha. Com gel. E conhecendo ele, a gente ficava no mesmo corredor. Foi um cara muito importante Foi um cara muito importante para acabar mercado. com o Naginarras. né? Teve uma briga histórica com o Naginarras. Né? Se quiser de briga... Se você quiser saber a história... Não, conta como é que... naquele tempo era bom, porque os funcionários da Bolsa trabalhavam junto com a gente, né? Eu acho que isso aí pode ser interessante até para os internautas, as novas gerações. Se você puder contar de forma resumida a tua versão, como é que você viu... Não é a minha não, é que eu vi, que a gente ouvia dos funcionários. Não, pois é. O teu relato, né, que é importante, então, é o teu relato da briga... Eduardo Rocha Azevedo com Naginarras. Então, só rapidamente, aí o Toninho, que a gente chama de Toninho, foi o cara que me ensinou tudo de bolsa, tudo que eu sei de bolsa prático. Só um adendo, Zé. Eu tive a sorte de conhecer a última geração, a grande geração dos operadores. Eles tinham umas coisas assim, sabe aqueles negócios que funcionam, você não sabe de onde vem? Eu nunca vi em livro nenhum. Toninho, então, é impressionante. Toninho tem banco estrangeiro que até hoje liga para ele. E eu aprendi muita coisa com ele. Aí quando a convenção mudou lá para aquela rua dos restaurantes ali na... Rua Mauri? Na Mauri, no prédio ali, o prédio em cima daquele restaurante do... Lembro. Do dono do Fazano. Um dia eu cheguei pro Toninho, a convenção tinha ido pra lá e a minha corretora era no Itaíbibi. Um dia eu cheguei pro Toninho e falava sempre, o professor tá na mesa. Um dia eu perguntei, quem é o professor? O Beluso. Falei, o quê? O Beluso senta na mesa da convenção. Sabe quem sentou na mesa da convenção? Que o Toninho conheceu? Mário Henrique Simons. Ele tomou muita cachaça com o Mário Henrique lá no Lírio, na Líbero Badaró. Você sabe que o Mário Henrique gostava. Sim, inclusive depois, você está falando do Mário Henrique, eu esqueci de comentar. O Mário Henrique, na briga do Narras com o Eduardo Rocha Azevedo, acaba dando depoimentos. Agora não me lembro a favor de quem, mas enfim, ele entra. Então, antes eu acho que é a favor do Naginarras. Antes o Mário Henrique também sentou na mesa da convenção. E para quem não sabe, também conheci o operador que operava por Roberto Campos. Do tempo que ele morava na São Luís, lá, o cara levava dinheiro lá. Mas só uma coisa aqui, em homenagem ao Mário Henrique, já que falamos, só um minutinho que eu me lembrei aqui, uma outra Gostava coisa. de ópera também. Eu saía daqui e eu fiz 2 matérias com ele lá no Rio. Matéria valendo para cá. Numa delas, eu fui colega do Daniel Dantas. Aliás, um aluno inteligentíssimo, né? Inteligentíssimo. Que grande professor, né? Que, inclusive, esse curso acaba virando Ensaios Analíticos, o livro, né? Que o Beluso faz uma crítica que o Mário Henrique Simonsen acaba. Você lembra disso, né? Você lembra desse episódio? Desculpa, só para homenagear e tem também a carta de demissão dele do governo militar, também é um show do Mário Henrique. E só para antes de complementar, né? Quando você... Porque na época eu perguntei para você, quando você estava conversando com os economistas, você entrevistou ele já estava bem mal. Tava. Aí, quando ele falou assim, o professor, eu falei, quem é? O professor tá na mesa, falou, professor Beluso. Aí eu falei, Toninho, você tá brincando. Professor Beluso, porque por causa da PUC,
por causa da tese, do TCC, por causa da tese, que a minha tese é da moratória de 87, economia brasileira, tudo pessoal da Unicamp. Eu falei, pô, tem jeito de conhecer o Beluso? Ah, o Beluso senta do meu lado. Eu falei, é mesmo. Aí ele marcou um almoço pra mim com o Beluso, naquele restaurante na frente, que antes era do Luciano Huck, hoje é outro. Sim. Bom, aí eu estudei uma semana. Lá na Rua Mauri mesmo. Lá na Rua Mauri. Naquele, era azul e branco, que hoje não tem mais. E eu estudei uma semana pra ir pro almoço. Eu falei, pô, posso falar bobagem. Se eu te falar a primeira frase, não sei se o professor Beluso lembra. Eu sentei na mesa, aí eu falei, professor, você não acha que o Milton Friedman pegou o Keynes e inverteu? Eu ganhei ele. Você ganhou ele ali. Não. E eu falei assim, falei mesmo, que eu tinha aprendido o Milton Friedman na PUC. Eu falei, você não acha que é -1? Pegou e... Tipo, que nem o Lacan fez com o Freud. Pum, pegou e... Com aquele negócio da expectativa. Esse barulho é do teu celular? Vou desligar. Aquele negócio da expectativa. Aí ele falou, pô... Aí conversamos, aquele almoço lá, foi umas 3, 4 horas. Você tá falando do Beluso, eu tô lembrando aqui... Desculpa atrapalhar assim, mas senão depois a gente não lembra. Nós fomos visitar, você está falando de uma uma visita, expedição. Você está falando de uma visita, um almoço com um intelectual importante. Eu estou lembrando uma visita nossa. Eu tive uma grande amizade com o Haroldo de Campos, né? Em função do um dos doutorados lá na PUC. Pessoal da poesia concreta. E com o Décio Pinatari. E uma vez eu falei, eu vou visitar o Décio. Quer ir comigo? Aí você falou, vamos. Aí fomos juntos, né? Até Curitiba, né? Olha, nós somos na tua BMW ou não? Não. Ó, o Zé me chama pra ir. Num bate e volta pra Curitiba, na Estrada da Morte. Eu trabalhando na corretora, tive que inventar um negócio pro dono da corretora. Saímos 5 horas da... Nada? Muito cedo, Então, pra quem não sabe, nós fomos até Curitiba, numa segunda-feira, de Lada. Num Lada Laica. No Lada. Azul calcinha. Que não abria a janela. Mas chegamos, né? Chegamos. E fomos lá entrevistar o Décio. Calma, e tinha que voltar. Lógico que tinha que voltar. Não abria a janela. Para quem conhece o Zé Márcio Rego. Então, o Zé, me impressionou muito, porque é o seguinte, quando eu fui sentar para falar com o Beluso é muito simples, né? E olha, para quem não me conhece, tá me vendo aqui de camiseta, só quem me viu naquela época, me viu de paletó e gravata. Quem não me conheceu no mercado financeiro nunca me viu de paletó e gravata, nem em festa. E eu tava de paletó e gravata, e o Beluso só tava de blazer. E nós ficamos lá. E aí, assim, ele foi indo com a minha cara e tal. E aí teve 2 coisas interessantes. Ele me tirou todas as dúvidas que eu tinha na vida do Teoria Geral. Que ano foi isso, Manfred? Puta, isso pode ser... Zé, eu saí do mercado em 2002. É 2000. 99. 99, 2000. Ou seja, lá se era vão um quarto de século. Se não foi um pouquinho antes. Na época que ele morava na Alameda Jaú, quando você me fazia ir na GV, eu também fugia lá da corretora. Ó, Pércio vem aqui, não sei quem vem aqui. Eu ia lá, eu guardava o Teoria Geral. E eu falava, professor, posso ir aí? E eu tirei porque eu li o Teoria Geral umas 15 vezes depois de formado. Aí eu tirei a dúvida com o Beluso. E nesse almoço, Zé, um dia eu cheguei, aí nós almoçamos algumas vezes. Eu falei, Zé, professor, você conhece o João Sayad? E ele marcou um almoço para mim com o João Sayad. Eu tive o prazer de conversar 4 horas com o João Sayad. Grande cara também. Que de monetária. Grande cara. Você sabe que... Veio de... Como é que ele usava? Igual meu pai. Ele usava...
Mas o... Simples pra caramba, hein, Zé? É, um grande cara. Eu, de tempo em tempo, ia visitá-lo. Ele já estava doente, né? Ia visitá-lo lá na casa de campo dele. Uma das últimas vezes até fui com o Paulo Gala e com a Marina Liuzzi e com a Leda Paulani, né? Até tiramos bastante fotos, tudo. Grande cara. E fizemos em homenagem a ele. Aliás, foi a iniciativa do André Roncaglia. O André Roncaglia fez uma linda homenagem, você chegou a ver, né? Em que presta depoimento sobre o Sayad e o Beluso, a Leda Paulani, eu e o Fernando Haddad. Grande cara, João Sayad. Grande cara. Tem um livrinho do Sayad sobre dólar e dinheiro que os caras deviam reeditar. Você sabe que o Sayad, ele, bom, você sabe, só para ficar registrado aqui, ele era sócio no banco SRL, né? Sayad, Rastul e Luna. Depois foi presidente da Petrobras. O Luna é um avião, né? Aí, uma pena, né? Que você vê, eles venderam bem o banco e o dinheiro que, bom, dividiram em 3, mas dava para se aposentar. Aliás, o Luna se aposenta, continua fazendo pesquisa. Mas acho que ele é um grande historiador. Ele casou com a Casete, né? O Sayad. Mas o Luna continua pesquisando, está vivo, graças a Deus, um grande historiador. Um avião, o Luna. Um grande historiador, E uma pena, estou lembrando isso aqui, o Rasto resolve criar. Eu estou falando que eu também sou da área do sucroalcooleiro, né? Fiz 3 usinas, depois era sócio minoritário. E o Rastu, no momento que ele podia puxar o freio de mão, né? Que ele vendeu a parte dele, ele bolou legal, mas o que é o acaso, né? Você estava falando do acaso. Ele resolve fazer 10 usinas na Brenco, lembra da Brenco? Em sociedade com um fundo americano. Aí ele pegou uma boa parte da grana dele e adiantou, que era minoritária em 10 usinas, imagina. Manfred, veio a crise do... Você sabe disso, estou falando mais para ficar o registro aqui. Veio a crise de 2007, 2008. Esse fundo americano quebrou, o Rastu ficou... Teve que bancar. Não tinha como bancar, porque ele tinha posto 10%, que era muita grana, e tinha que pôr 90%. Aí foi no mercado. A Odebrecht estava interessada, como de fato ficou. Mas quando a Odebrecht percebe que ela estava sozinha como compradora, frita o Rastu no óleo quente, né? Lógico. No óleo quente. Pegou na bacia das almas. Em resumo, o Sayad com a grana do banco não pôde usufruir muito, porque sobreviveu até pouco, né? O Rastu perdeu quase tudo. O Luna não. O Luna não fez mais nada. Continua pesquisando, né? O Luna está aposentado. Francisco Vidal Luna. Por que nós somos no Luna? Agora eu não lembro. Porque você foi almoçar 4 horas com o Sayad. Perdão. E o Sayad também me chamou. A ideia aqui também, Manfred, é homenagear essas figuras, né? E lembrar. E o Sayad me chamou também a atenção. Simples. Muito simples. Grande figura. E um grande professor, viu? Foi meu professor. E na parte monetária faz falta. Esse livrinho... Ele fez... você que entende. Ele fez doutorado em Yale. Você sabe que eu a sei. Universidade de Yale tem um carinho por ele, tem placas lá, enfim. O Sayad é uma grande figura. Você que manja... Eu acho que podia caçar para reeditar aquele livrinho. Um livrinho que ele fez sobre dólar. É muito bom. Que facilita a vida de muita gente. Vamos. Porque hoje a gente tá cheio de economistas que não consegue explicar nada. Vamos reeditar isso aí, vamos sim. Vai atrás. Boa. Você lembra um livrinho que ele fez? Lembro. E tem belas aulas dele Tem. disponíveis no YouTube. Tem. Você viu, né? Tem, porque ele continuava ensinando. Ele continuava ensinando sobre economia monetária. Acho que era a única disciplina que ele ensinava lá. Muito didático, um grande cara. Grande amigo. E você sabe que teve um episódio, aliás, o Alex Solnick acaba de lançar um livro. Até o seu famoso lá naquele tempo, do Solnick. Como é que é? O Bastidores da... Não, mas esse é do Solnick, não é meu. E aí o que acontece? Por causa desse livro do Solnick,
o Beluso acaba brigando, o Sayad acaba brigando com o Beluso. É né? mesmo? Você não lembrava disso? Não. É porque o Beluso... O Sonic faz a entrevista. É que nem aqui, nós estamos fazendo entrevista, mas nós vamos editar, vamos tirar tudo isso daí. O Sonic Ele tá se entrevista... divertindo. o Sonic entrevista e não dá... Não, fica tranquilo que depois eu mando, vocês cortam o que quiser. E não sei por que razão, acho que até sei... O Beluso, numa altura do Championship, fala: o Sayad é um merda, é um bosta. Porque ele tava naquela. Mas ele não. Mas não era pra. Doente, ele não tava mais brigado com ele, não. Não, ele estava. Depois, imagina. Bom, aí, em função do livro. Isso era pra tirar. Isso o cara tá falando. É que nem aqui. Nós vamos tirar nós vamos tirar tudo isso. O Sonic nunca deixou de ser jornalista. Não, o Você Sonic que diga, né? O Sonic pôs. E aí ele deu um processo. O Sayad processou o Processou Beluso. mesmo? Processou o Beluso. Processou o Beluso. O Sonic é uma figura. E ele acaba de lançar um livro que eu não comprei ainda. Ele acaba de lançar um livro, Alex Sonic. Fica aqui a homenagem ao Alex Sonic, mas perdão. Não, mas então você estava falando desse só almoço fazer uma de 4 adenda, né? horas. Se fizer aquele livro, seu famoso, dos bastidores, Ixi, e comparar com o filme que fizeram, ixi. não bate nada, né? Não, Mas muda. Tem muita história, né? Aqui, tá bom. Não muda. O filme do Plano Real não tem nada a ver com o bastidor lá. Hein, Zé? Aqui. Mais longe? Tá bom. Mais longe? Tá bom. Hein, Zé? Pegando o livro lá dos bastidores, pegar o filme do Plano Real, parece ficção real. Mas voltando aí. Mas então Foi assim no que eu- almoço, E olha, E de lá pra cá você sempre frequenta o Beluso, né? tem épocas. Tinha épocas que eu falava mais, tem épocas que eu falava menos, mas sempre, assim, tem um fato pitoresco, né? Numa dessas que eu fui lá tirar a dúvida da teoria geral, aqueles anos que os economistas iam no Maxud, você lembra? Lembro, Parece para empresário. lembro. Eu tava lá, ele falou assim para mim, ele morava na Jaú, eu tenho um debate lá no Maxud, vamos comigo. Aí eu fui com ele. Aí eu entrei no bastidor com ele, tô tomando um cafezinho com o professor, aí o debate tinha o Delfim, Neto e o André Calab, que era do BNDES. Aí eles são contemporâneos do Colégio São Luís, né? E eu achava, pela divergência teórica da turma do Unicamp, principalmente Beluso, que não concordava em nada com o Delfim Neto, nada. Aí ele me apresentou pro Delfim Neto. Eu fiquei 20 minutos batendo papo com o Beluso e com o Delfim Neto. E eles falando do São Luís, quem jogava mais, e ele me apresentou. Aí eu sentei na primeira fila, sei lá, empresário na época acho que pagava R$1.000. Bom, você me conhece, eu não deixei o Calab nervoso. Eu que não paguei nada, fiz pergunta. Aí negócio de ON preferencial e ordinário, tinha um projeto na época, e o Malan não andava pra frente, porque até hoje tem as preferenciais. Aí eu fui perguntar um negócio, não me lembro, pro Calab, mas ele não entendia nada. E ele ficou nervoso. Na hora de ir embora, o Delfim Neto falou, muito bem, menino, muito bem. Ele ficou feliz da ver o Delfim, era... O Delfim era outro que eu frequentei eu sei, mais de 20 anos lá no escritório. no lá. escritório dele, né? Uma ocasião, vou lembrar aqui, em homenagem ao Delfim. Uma ocasião nós estávamos discutindo, era o processo de sucessão. No tempo que ele era deputado, né? Que Não, você gosta- não, isso depois. Não, tem umas histórias do tempo que ele era deputado, mas essa aí eu quero dizer. Não, as histórias do deputado, melhor você não nem falar aqui. Melhor nem falar. Mas aí a gente estava falando e eu falei, Delfim, os meninos precisavam se acertar, né? Senão nós vamos perder. Claro, Rego, claro. Vamos fazer o seguinte, vamos chamá-los aqui. Os meninos eram o Haddad e o Ciro. Vamos chamá-los aqui e nós vamos pôr eles dois para acertar. Tua ideia é boa, ele falou, vamos. E um encabeça, o outro fica vice, ou vice-versa, e vamos. Mas pode ser aqui? Pode, vamos aqui, tá bom. Eu falei, putz, isso vai entrar na história, nós vamos ganhar a eleição. E depois não vai ficar com uma ideia, foi nossa, né?
Então eu liguei para aquele jornalista Mário Sérgio Conte. Mário Sérgio, vai ter um encontro aqui no escritório do Delfim e nós vamos tentar ver se acertamos. Acerta a Haddad com o Ciro. Vai, mas eu posso ir? Pode, eu estou te convidando. Ele falou, mas é o escritório do Delfim, eu posso ir? Eu falei, ô Mário Sérgio, a laje é minha, a feijoada é minha, eu convido para a feijoada que eu quero. Mas na verdade o que eu queria? Eu queria que ele ficasse testemunha, né? Aí ele faz uma matéria, repercute, né? Ele faz uma matéria na Folha. Não, depois. Ele faz uma matéria. E você sabe que se não logramos êxito, né? Porque nem o Delfim conseguiu. Não, nem... Aí chamei também o Bresser. Então tava o Bresser, o Delfim, eu, o Ciro e o Haddad. Mas se eles se acertassem, não importa quem que era em campo, nós teríamos ganho em 2018. E no fim perdemos, né? O Haddad ainda foi para o segundo turno. O Haddad foi indicado 28 dias 28 dias antes da eleição, pô, e ainda foi para o segundo turno. Porra, foi um negócio. Bom, em homenagem agora ao professor Beluso, eu vou contar uma aqui que eu acho que eu já devo ter contado, e você é testemunha disso. Uma madrugada eu tive uma ideia assim, simples e fui levar para o Beluso. O Serra tinha assinado em cartório, junto com o saudoso Gilberto Dimenstein, que ele não ia ser candidato a governador, ia cumprir o mandato de prefeito. E estava ferrado, né? E não ia poder ser mesmo. Aí eu tive uma ideia simples. Falei, pô, essa ideia é boa, simples. Vou pôr o ovo em pé. Aí fui consultar o Beluso falou, Zé, a ideia é boa, mas vamos falar com os russos, né? Aí nós fomos, Beluso, eu e no carro do Gabrielzinho Galípolo. O Gabriel Galípolo foi, marcamos com o Zé Serra, o Beluso falou, Zé, conta pro Serra a ideia. O Serra, acho que tá tocando, acho que deve ser a Regina. Aí o Serra falou, a ideia é boa, mas não fala que vocês vieram aqui. A ideia era lançar o Serra candidato à presidência. Já tinha 5 candidatos a governador, né? Aí a gente ia deixar o Geraldo Alckmin louco. Falei, Serra, se você fala que você é candidato à presidência, o Alckmin, isso foi na eleição de 2006, né? Aqui saiu o Alckmin, né? Que saiu o Alckmin. O Alckmin vai tirar todo mundo da frente e vai pedir, pelo amor de Deus, para você ser o candidato a governador, e você fica de pijama. Eu lembro falando assim, o Beluso ali. Você fica de pijama em casa, você é o novo governador de São Paulo. Falei, a ideia é boa, Serra. A ideia é boa, mas não falam que vocês já falaram comigo. Não fala que é endógena, fala que é exógena. Aí nós lançamos, o Beluso, eu, Gabriel Galípolo, lançamos o movimento, intelectuais lançam o movimento Serra Presidente. Isso aí. Porra, o Alckmin tirou todo mundo da frente, cara. E o Serra foi eleito governador. Nós ficamos 6 meses dono do governo de São Paulo. Eu, Beluso, Galípolo. Puta merda, que cada história. Né? Pra quem não conhece... É a Regina? Não, Alexandre. Alexandre? Não, tudo bem, mas tá subindo? Tá bom. Pra quem não conhece o Zé, as ideias do Zé é tudo de madrugada, tá? Posso contar um pitoresco do Delfim na AGV? Pode. Eu tava lá... Se não me comprometer muito... Não é com você. Tá. Eu tava lá na AGV assistindo uma aula no mestrado, aí eu tinha que voltar lá pra Bolsa, eu desci pelas escadarias pra sair lá na 9 de julho. Aí falaram, pô, o Delfim tá fazendo aula magna pros bichos que entraram na administração. Falei, lá no quarto andar, o auditório ainda não era tão chique, né? Esse que eu fui. Falei, deixa eu lá ver, né? Tô aqui mesmo. Aí tava todo mundo de careca lá, os bichos. O Delfim é um showman, pra quem não conhece, né? Sem papel, sem nada. Aí um aluno lá foi fazer uma pergunta pro Delfim, a famosa, né? A famosa, o negócio da dívida externa. Que naquela época ainda tava o PT, tava meio radical, vi que o moleque tava... E o moleque falou nervoso. Falei, ixi, ele não sabe onde é que ele tá entrando. Aí ele veio com aquela coisa que sempre saía, né, Zé? O moleque pegou o microfone e falou assim, o senhor sabia que por causa de você, desse jeito, cada brasileiro que nasce deve $2.500 da dívida externa? Lembra que saía essas contas?
Eu falei, puta, esse moleque não sabe onde ele tá. O Delfim pega o telefone e fala assim... Telefone ao O microfone. microfone e fala assim, o senhor sabia que se eu não tivesse pego o dinheiro lá fora, essa mãe não teria dinheiro para dar leite pro filho? E acabou. Esse era o Delfim. Você me faz lembrar uma. Você sabe que eu nem sei quem tá chegando aí. Mas se meter, fazer pergunta pro Delfim, tem que pensar. Não, vou contar uma. Você me faz lembrar de uma pergunta. Essa eu vou fazer em homenagem até a ele. A homenagem aos dois. Ao Jânio da Silva Quadros e ao Luiz Eduardo Pote, colega da GV. Colega de pós-graduação. Depois virou professor na Federal do Rio. Aliás, eu não sei, faz muito tempo, eu não sei onde anda o Pote. Quem que é, Luizinho? Alexandre tá aí? Não era nosso aqui. Nem entrou? Não. Tá bom, ótimo. Mas aí, deixa eu contar uma. Eu não conhecia. Meu pai falava sempre do Jânio e tal. Conhecia toda a história do Jânio. E aí, Jânio da Silva Quadros, quem levou Eduardo Suplicy, em 1977, 78. O Suplicy leva o Jânio lá. Aí o Jânio falando, eu falei, puta que figura o Jânio, era um negócio impressionante, né? Aí o Bedel, que conhecia, eu nunca tinha visto ele falando, o Bedel falou, não, é o jeitão. Eu falei, ele tá bêbado, não é o jeitão dele. Não, bêbado ele tá, meu. Não, mas é o jeitão. Aí o Pote... Foi fazer pergunta? O Jânio fez uma palestra maravilhosa, não vou repetir aqui, mas é bom. Abriu para as perguntas. E o Luiz Eduardo Pote. Preciso saber onde anda. Luiz Eduardo Pote. Preciso saber onde anda. Você está vivo? Eu acho que você está vivo, querido. Ele vem, faz a primeira pergunta. Presidente, o senhor renunciou em 61. O senhor viaja 2 vezes para... Suíça. O senhor renunciou também todo ex-presidente tem uma verba, né? Ad eterno. O senhor recusou a aposentadoria de presidente. O senhor vai 2 vezes para a Europa por ano. O senhor mora numa mansão no Morumbi. O senhor almoça ou janta 3 vezes por semana no La Tambuil, ali na 9 de julho. O senhor isso. Como é que o senhor faz? Isso tudo será que é produto de direitos autorais daquele livrinho que o senhor fez com Afonso Arinos de Melo Franco? Putz, ficou um grito para, como dizendo, o senhor é corrupto, né? O senhor guardou dinheiro. Putz, ficou um grito parado no ar. Eu falei, meu Deus do céu. O Jânio, jovem, já te respondo. Antes, alguém teria um cigarro? Aí veio o bando de puxa-saco, um deu o cigarro, o outro veio com isqueiro. E eu achei estranho o jeito que o Jânio... Primeiro ele pegou e pôs o cigarro no dedo, não é no dedo, né? No dedo. E deu uma tragada, não tragou. Você que fuma e não traga e que não paga pra ver, lembra? Ele não tragou, soltou a fumaça assim. Falei, pô, ele fuma de um jeito estranho. Bom, aí desanuviou, né? Aí ele falou, bom, jovem, vamos à tua pergunta. Repete a pergunta. Aí o Pote repetiu a pergunta de uma forma mais incisiva, né? Mais sucinta, mas mais incisiva. Como é que o senhor faz? Como dizendo, pô, jovem, do mesmo jeito que eu obtive o cigarro. Puta, a plateia foi. Eu falei, esse cara é gênio. Esse cara é gênio. Como é que o senhor faz? É o famoso cimidão, né? Sabe o cigarro cimidão? Pô, eu peço. Como eu pedi esse cigarro? Na hora ele... Falei, esse cara é gênio. A mesma coisa do Delfim, né, Zé? Delfim é outro. Delfim ao vivo, você fala, Delfim. Pergunta coisa de economia pra ele, mas não vai... O Delfim, uma ocasião, chegou lá, uma dessas coisas, eu tinha comprado foi reeditado em português, o Capitalismo, Socialismo e Democracia do Schumpeter, né?
Eu estava com esse livro e mais 2 outros livros. E ele parecia uma criança, né? E ele conversando comigo, ele olhando. E eu, Rego, deixa eu ver. Aí ele já tinha doado a biblioteca. Já tinha doado. E ele adora o Schumpeter, né? Ele falou, porra, mas saiu uma edição, não é uma edição nova. E ele folheava, sabe? Eu falei, professor, quer para você? Não, mas não. E aí eu lembrei que ele tinha doado. Não, fica. O senhor doou a coisa. Ele falou, então tá bom, obrigado. Entendeu? Ele é uma paixão por livros, né? Não, é um negócio interessante. Ele lia tudo. Posso te contar uma. O Beluso sempre almoçava com ele. Tinha boa amizade, Sim. mesmo não concordando. Sim, porque os dois também, veja, só para localizar os nossos internautas. Os dois prestaram consultoria informal para o Lula e para o Guido Mantega. Isso mesmo. E para Dilma também. E para Dilma e para o Guido Mantega. Né? Então, e o Nakano também. Mas mesmo depois disso, eles... Só um minutinho. Não tem nada, não tem nada a ver aqui. Hein? Mas não, é do nosso... Não? Aí... Hã? Tá enganado? Tá. Aí, eles, mesmo depois disso, eles mantiveram um almoço semanal e tal. Sim. Aí, uns tempos atrás, lá na casa do Belos, eu perguntei pro professor, eu tenho... E eles conversavam bastante, mesmo não concordando. Falei, professor, eu tenho a impressão que o Delfim, no fundo, é um keynesiano. Mas eu falei, ele dá toda a impressão que ele é, mas se entrevistar, se falar, ele nunca falava nada. Né? Aí o Beluso falou, ele é um camaleão. Mas o Beluso concorda comigo. Ele sempre, no fundo, quando ele começou a escrever na Folha, né, ele dava umas tiradas dos econométricos, que ele manjava de matemática, né, Zé? Sim. E... Você sabe que o... Ele manjava de matemática, né? Só um minutinho. É o pessoal do próximo episódio, né? É? Tá bom. Aí... Só um minutinho, perdão, Manfred. Nós temos quantos minutos ainda? Mais 15? Bom, seria mais 5. Mais 5? Então, entre mais 7, a gente não se fala mais nisso, tá? A gente fecha em 7, tá bom? Tá bom. Desculpa, Manfred. Aos nossos internautas é que chegou um outro grupo da próxima. Mas você estava falando do Delfim, que o Delfim, a erudição do Delfim. Então, eu acho que no fundo ele era um keynesiano. E tem uma coisa, né? Viveu, mesmo não cuidando da saúde, gordinho, tal, viveu 96 anos. 96, é isso? Impressionante, né? Impressionante. E fez uma doação de mais de 100 mil títulos. Você já foi lá? Eu fui na Fé. Na Fé? Mas você foi na biblioteca? Eu fui porque há uns 6 anos atrás um professor me convenceu a ir lá na FEFELET fazer doutorado em História Econômica. Tá. E você começou a fazer? Não, eu fiz os créditos que eu achei maravilhoso. As aulas que eu fiz lá... Mas não defendeu, resolveu não defender? Não, você me conhece. Nem fui pro projeto. Sei. Aí uma das matérias eu fiz na Fé. Qual professor? O Alexandre Barbosa? Não. Não, primeiro eu fui no Novaes. Tá. Fernando Novaes. Puta, ele pegava no meu pé e falava, você é da faculdade do Pão de Açúcar. Toda aula ele falava, você é da Pão de Açúcar. O Novaes é um negócio assim. Grande Novaes. Na aula do Novaes, você for ter que ler tudo que o Novaes pede pra ler. O Novaes cita poema em finlandês no meio da aula. É um negócio assim. Só que assim, é meio excêntrico, né? Fecha a porta. E eu saía da Liberdade, que eu dava aula aqui de manhã na FEI, eu saía correndo pra USP. Às vezes eu chegava atrasado, falava, professor, eu não veio de propósito. Mas aí na hora de falar, agora vai falar o professor... o aluno da economista que é da Pão de Açúcar. Faculdade Pão de Açúcar. Que eu era o único que não era nem graduado, nem mestrado, nem doutor. E eu tive que fazer uma matéria na FEA. Isso é uma brincadeira que vem do João Manuel por causa do Bresser.
Eu sei. Mas eu não ligava. Aliás, o Bresser e o Beluso, você viu, o Beluso foi uma homenagem ao Bresser, o Bresser fez uma homenagem ao Beluso na Casa do Saber, aos 75. Agora, o João Manuel e o Bresser não batem, né? Aí eu fiz uma disciplina de História Social, porque teve um semestre que não tinha de econômico, com a Mônica Donnikov. Abriu meu... Falei, tudo que eu aprendi de história da Declaração de Independência até a Proclamação da República, pode jogar tudo fora. E ela fazia um negócio muito interessante, porque ela é daquelas historiadoras de arquivo, né? Nova história. Todo o assunto ela dava sempre 3 visões. Interessante. Você não vai acreditar, o trabalho que mais me deu trabalho na vida para entregar foi o dela. Mas você fez. Eu fiz sobre a questão da lei da terra que o José Bonifácio não conseguiu passar. Ó, deixa eu aproveitar os minutos que restam para você fazer comentário. Você faz parte, você é um dos guerreiros ali do Centro Mangaba de Estudos. E é um dos caras que acabam gerando discussão. Ali é para fazer isso mesmo. Né? E de vez em quando você me pergunta, Zé, você quer que eu saia? Eu falo, não, fica lá. Você, o Paulinho e outros, vocês funcionam como vinagre balsâmico naquela salada, dá um tempero, né? Queria que você falasse um pouco ali do Centro Mangaba. Então, Zé... É interessante, né? Você me conhece bem desde a graduação. Não só com você, mas com vários, eu tenho uma linha. Eu acho que a gente tem que, pra gente falar alguma coisa, primeiro a gente tem que ler e estudar sobre aquele assunto. E hoje a gente vive num tempo que todo mundo fala de qualquer coisa como se fosse expert. Né? Então, por exemplo, rapidinho aqui, que o nosso tempo vai acabar, mas para deixar um recado, mas assim, o Zé na graduação, toda sexta-feira ele me chamava na hora de ir embora, ele abria o porta-mala e ele me dava um livro, e não era de economia. O primeiro livro que o Zé me deu foi Genealogia do Bem e do Mal do Nietzsche. Você não sabe, Zé, eu li naquela noite. Depois eu li 3 vezes. O Zé sempre me dava um livro, e não era de economia. E eu acho que a gente tem que ser humilde, porque... Isso aí aprendi com meu pai. Você lê e você descobre que você sabe menos. E eu vejo discussão, não só nesse grupo, mas em outras, com as pessoas, sei lá. Beluso concorda comigo, ele fala, nunca vi tanta gente querendo aparecer. Tanta gente, não sei. Eu tô com uma visão, Zé. Eu já tinha, eu fiquei mais depois que você me convidou para entrar lá e ver a discussão mais econômica, vamos dizer assim. Os caras inventam pós-keynesiano, neo-keynesiano, pós-marxista, neo não sei o que, neoclássico, expectativa racional. A minha visão é o seguinte, o professor concorda comigo, nós estamos na pós-macroeconomia. A macroeconomia convencional que eu aprendi, e eu posso dizer aqui de cadeirinha, porque eu dei aula de macro convencional, se precisar aqui fazer as curvas e SLM eu faço de cabeça. Ela não dá conta de explicar quase mais nada. Rapidinho aqui, os 3 anos que eu fiz de cálculo 1 e cálculo 2, posso afirmar aqui para todo mundo que essa sofisticação econômica ela não passa de 2 funções matemáticas. Comparado, eu estava com um professor de matemática sábado que voltou a estudar engenharia, eu falei, equação diferencial do magnetismo comparar com o que eles usam de modelo estocástico dinâmico é primitivo. E o negócio é totalmente incoerente, porque chama estático dinâmico. E, rapidinho aqui, a discussão às vezes me lembra quando eu fazia laboratório de fisicoquímica. Só que no laboratório de fisicoquímica, o composto saía e podia verificar. Né? Uma discussão que eu tive lá com um dos economistas, você lembra bem, que eu enchi o saco do cara e falei assim, o que é empírico? O que é prova empírica na economia?
Primeiro que os conceitos da teoria padrão são todos hipóteses. Então, o que é empírico? Então, assim, Você está falando do quê? O debate seu com o Samuel Pessoa, é isso? Com o Samuel Pessoa. que eu insisti. Teve aqui. É. Você chegou a ver a entrevista dele, não? Não perdi meu tempo. Não, assiste, que é interessante. Não, meu tempo eu gasto para estudar. Porque assim, Eu acho, sabe o que eu acho? Você me conhece há muito tempo. isso aí ele vai ter que cortar. Não. O importante é o seguinte: o importante é ter o teu debate, você sabe? Que eu gosto Não, o debate. eu acho Zé, importante. o Zé, Importante é ter o debate. Zé, o debate é importante. Eu vou te interromper, o Luizinho está fazendo sinal, mas eu queria aproveitar a tua presença Tem um aqui. minuto? Não, é só. Não tem nenhum minuto? Tem? Tem. Não, mas digo só, eu queria aproveitar a tua presença aqui. Nós vamos fazer gravado o convite para o Benjamin Bach, o famoso Benja, vir aqui, que você prometeu para mim, né? Então nós vamos combinar uma data. Eu sei que você tem uma agenda complicadíssima. O teu querido irmão está aqui, deu esse show, essa aula de franqueza, de seriedade e inteligência. Então, reiterando o convite, mas Manfred, para você fechar aqui que nós estamos... Então, foi maravilhoso, de improviso, e você falou coisas muito interessantes, viu? E é bom porque fica aqui registrado, né? Mas para você fechar, Manfred. Então, eu tô numa luta há uns anos para cá, tentando convencer não só instituições financeiras, mas como escolas, que os economistas não entendem nada de derivativos. E o derivativo hoje, quer eles queiram ou não queiram, como soltou o último relatório do BAS, que é o órgão mais preocupado com a questão dos derivativos, são só os swap forwards, são 97 trilhões de dólares. E eu fico besta de ver, e não só no grupo em geral, como é difícil você convencer. Você olha o programa de finanças da FGV, não tem. Tem aquela parte de finanças tradicional de calcular, mas não tem. Você pega a do INSPER, não tem. Né? Então aqui para finalizar, Zé, eu trouxe algumas coisas que eu ando lendo para o pessoal ver como aqui está bem atrasado. Né? Então, por exemplo, tem um último artigo do BAS que o professor Beluso me mandou, que eu estou no começo, que chama o seguinte, né? Eu vou falar em inglês, a Economic Theory of Coercion and Fragmentations. E os caras estão analisando a China e o Trump em relação à coerção, os Estados Unidos e a China, desculpa, e a questão dos derivativos. Isso é o BAS, saiu agora, tá? Ele me mandou um livro para ler de 2006, sendo que ali já tem discussão até do Schiller, Robert Schiller, que foi prêmio Nobel, que escreveu Exuberância Racional. Olha o nome do negócio, chama Capitalism with Derivatives. E os caras estão discutindo, isso já em 2006, a questão da determinação de preço e a questão do domínio dos derivativos mundialmente. E é difícil. Por quê? Porque as pessoas que não tiveram no mercado, eu não sou radical em relação a isso, mas os economistas estão para trás, porque não conseguem explicar o que está acontecendo no câmbio aqui, porque tem um movimento derivativo. E também eu li um texto muito interessante de uma economista italiana, Elisabetta de Antoni, que chama A Falha do Pensamento Macroeconômico. E ela não mostra a falha pela matemática, ela mostra a falha pelo conceito. Deixa eu só pontuar duas coisas aqui e para poder terminar. O Luiz está fazendo os sinais aqui, que é o seguinte: há um depoimento interessantíssimo, você está dizendo. Nós estamos fechando com essa convocação do professor Manfred para a turma estudar derivativos, senão não entende a macroeconomia mundial e a macroeconomia brasileira, enfim. Então, só essa chamada já valeu você ter vindo aqui. Mas eu quero destacar que você deu um depoimento extremamente interessante, exatamente sobre esse tema, para o Mário Vitor Santos, lá no 2TV. Depois o Luiz Nassif também. Para o Luiz Nassif também, na TV 247. Então, fica aqui registrado que esse tema de estudar derivativos, só isso já valeu. Fora tudo que você falou, já valeu a tua vinda aqui. E que essa discussão o professor Manfred Bach fez também no Mário Vitor Santos,
né? E no canal do Mário e no canal do GGN, do nosso querido Luiz Nassif, tem um depoimento do professor Manfred Bach. Manfred, peço desculpa, estouramos aqui o horário, foi ótimo e eu quero que você volte aqui, né? Não só você falando sobre a tua trajetória também, o que você anda lendo, mas me ajudar aqui a entrevistar as feras aqui que nós vamos trazer, tá bom? Obrigado, Zé. Você gostou de ter vindo? O Zé me conhece bem. Tá bom, Eu posso dizer que o Zé me conhece bem. Obrigado a todos, até o próximo episódio. Desculpa, Luiz, eu acabei estourando o teu horário.